A sua deficiência não irá te impedir de comer à mesa do rei. Essa é a graça do Senhor para conosco. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aqui mais uma vez, esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, através desse canal, canal Boas Novas do Evangelho, com esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Louva a Deus por mais essa oportunidade de poder aqui unir a minha fé com os irmãos. Eu quero nesta oportunidade compartilhar uma mensagem com os irmãos. Nesta mensagem eu quero falar acerca da graça do Senhor, do amor do Senhor. E eu quero aqui trazer uma palavra simbólica que está registrada no livro de 2 Samuel, no seu capítulo de número 9, verso de número 13. Esta palavra é uma simbologia, uma tipologia da graça do Senhor para conosco. Amém, meus irmãos? Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa oportunidade para esta mensagem. 2 Samuel, capítulo de número 9, verso de número 13, que está escrito bem assim: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei. Porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Nós vemos que a palavra do Senhor vem nos narrar, falar acerca de um personagem. No momento que nós começamos a ler, a Bíblia já faz menção do nome do personagem. E o nome do personagem é Mefibosete. A Bíblia fala de um homem que morava em Jerusalém. Mas interessante que quando nós começamos a ler a história deste homem, a Bíblia vai nos dizer que ele habitava em outro lugar. Ele habitava em uma terra chamada Lodebar, terra sem pasto, terra árida. Traduzindo, essa palavra seria uma terra sem pasto, uma terra árida. Mas aqui, quando nós lemos, nós vamos ver que agora a Bíblia ela menciona e diz que Mefibosete habita em Jerusalém. Nós vemos então já que esse homem é alguém que foi tirado de uma terra e levado para outra terra. E interessante que a Bíblia vai dizer que além de morar em Jerusalém, agora Mefibosete, ele come de contínuo na mesa do rei. Ele não só mora em Jerusalém, como ele também habita no palácio do rei e come à mesa do rei. Se ele come à mesa do rei, ele come a mesma comida que o rei. Ele se delicia dos mesmos manjares, pratos que está à mesa do rei. Interessante que, para terminar o versículo que nós lemos, além da Bíblia falar o nome do personagem, aonde ele habita e como ele vive, a Bíblia também vai enfatizar em dizer que ele era coxo de ambos os pés. A Bíblia faz questão não só de mencionar o lugar e a maneira que ele vive, mas também a Bíblia faz questão de mencionar como ele era, a deficiência que ele tinha, o problema que ele tinha. Mefibosete é alguém que foi tirado de uma terra de dor, de sofrimento, de humilhação, e levado para uma terra, agora ele desfruta de bonanças, terra de Deus, Jerusalém, lugar de adorar a Deus, lugar onde Deus está, lugar de fartura, e ele senta à mesa do rei. Mas interessante que a Bíblia faz questão de mencionar que ele era coxo, aleijado de ambos os pés. Meus irmãos, olhando para esta mensagem, eu me admiro, irmãos, o meu coração se enche de alegria, porque a Bíblia está nos falando de alguém que era coxo, alguém que foi transportado, levado de uma terra para outra terra por um rei, a saber aqui, Davi. A mesa do rei, a mesa que ele comia, a mesa do rei que ele comia era a mesa de Davi. Na oportunidade que nós estamos lendo, quem reina em Jerusalém, quem é o rei da época, é ninguém mais, ninguém menos do que Davi, um dos maiores reis que já existiu na história.
A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele adquire um laço de amizade muito grande com um dos filhos de Saul. Quando Saul perseguia Davi para o matar, Saul tinha um filho por nome Jonatan, e Jonatan, irmãos, ele protegia Davi. Jonatan, ele era contra as intenções do pai dele, Saul, em matar Davi. Jonatan se tornou querido de Davi, então Jonatan faz uma aliança com Davi, e a aliança é que quando Davi for rei, quando Jonatan já estiver morto, que Davi cuide dos seus, da sua família, da sua casa. Mefibosete aqui é filho de Jonatan. Mefibosete é da descendência de Jonatan, da casa de Jonatan. Então a Bíblia diz que diante desta aliança que Davi tinha com Jonatan, Davi vai lembrar desta aliança e vai mandar procurar saber se não há alguém da casa de Jonatan, da descendência de Jonatan, para que ele venha cumprir uma aliança que ele havia feito. Porque eu já quero te dizer aqui que o rei, ele zela pelas suas alianças. O rei jamais quebra uma aliança que ele tem com alguém. O rei tem aliança contigo. Eu quero nesta oportunidade, desta mensagem, trazer algo simbólico, porque esta mensagem é uma tipologia do Cristo. Este rei aqui representa Cristo. Esse Mefibosete, que habita em uma terra de dor, de sofrimento, e ainda é aleijado, ainda é deficiente, representa eu e representa você. Esse Mefibosete aqui somos nós, irmãos, que muitas vezes habitamos em lugares sem pasto, lugares áridos, lugares de escassez, aonde muitas vezes o que predomina é a rejeição, o que predomina é o desprezo por causa da nossa deficiência. A deficiência aqui, aleijado de ambos os pés, representa o nosso pecado. O nosso pecado é considerado uma deficiência diante de Deus. O nosso pecado, irmãos, é algo que nos impossibilita, que nos incapacita de desfrutar e de estar diante da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Aqui, na oportunidade que nós estamos lendo, era impossível, irmãos, era impossível, era da lei na época, do costume da época, uma pessoa aleijada, uma pessoa deficiente, jamais poderia assentar ou mesmo entrar dentro do palácio do rei, e jamais poderia assentar à mesa do rei. Mas Davi é um rei diferente. Davi é uma tipologia de Cristo. Davi é uma representação da graça do Senhor. O que essa graça faz? Ela pega aquele que é aleijado, ela pega aquele que está abandonado, esquecido em uma terra de dor, de sofrimento, e traz para um lugar aonde ele não merece, para um lugar aonde ele não é digno, e o coloca, irmãos, para habitar, para morar em Jerusalém, terra de Deus, terra de fartura, terra onde a glória de Deus opera, e o coloca para comer na mesa do rei. E Mefibosete, a Bíblia diz que estava em Jerusalém, ele habitava, ele morava em Jerusalém e comia de contínuo à mesa do rei. Eu vim aqui para te dizer nesta oportunidade que a graça do Senhor, ela permite que eu e você, mesmo tendo uma deficiência, mesmo sendo aleijado, mesmo sendo pecador, venhamos a comer na mesa do rei. Jesus aqui Davi é uma tipologia de um Cristo, porque Cristo é o nosso rei, é aquele que hoje tem me colocado à mesa. Eu sei que alguém pode olhar para mim e apontar a minha deficiência, alguém pode olhar para mim e dizer, mas ele é aleijado, mas ele é pecador, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo outro. Mas a mesa que eu estou comendo é de um rei bondoso, é de um rei misericordioso, é de um rei que decidiu olhar para mim com a sua graça. Ele é um rei que me trouxe, que me tirou de uma terra que outrora eu habitava um dia, terra de humilhação, terra de dor, de sofrimento, aprisionado no vício do álcool, mas ele foi lá e me trouxe para Jerusalém, que é a casa dele, o lugar aonde ele manifesta a sua glória, aqui na igreja. Ele me trouxe para cá, e hoje eu estou aqui, irmãos,
comendo desta mesa, assentado à mesa do rei. Sou sim pecador. A Bíblia não esconde, a Bíblia não oculta o defeito de Mefibosete. Mefibosete habita em Jerusalém. Mefibosete come à mesa do rei, mas ele não é perfeito, ele é coxo, ele é aleijado de ambos os pés. Eu estou aqui dentro da igreja, habitando em Jerusalém, assentado à mesa do rei, comendo na mesa do rei, mas também o Senhor não oculta e não esconde o meu erro, o meu pecado, porque eu sou falho, sou errante, sou pecador. Estou como Mefibosete, habitando em Jerusalém, comendo à mesa do rei, mas ainda sou coxo e aleijado de ambos os pés. Sou aqui como Mefibosete, alguém que desfruta da bondade do rei, alguém que está aqui não porque merece. Mefibosete não está em Jerusalém porque merece. Mefibosete não está à mesa do rei porque merece. Mefibosete está morando em Jerusalém. Mefibosete está comendo à mesa do rei por causa da bondade do rei, por causa da misericórdia do rei. E é por causa da bondade, é por causa da misericórdia do rei que eu acredito e creio que, mesmo muitas vezes tendo uma deficiência, mesmo sendo aleijado de ambos os pés, eu irei morar no céu. E eu irei comer à mesa do rei, na mesa da grande ceia, a qual o Senhor tem preparado no seu reino e na sua glória. Mefibosete morava em Jerusalém e comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Porque esse versículo faz questão em mencionar, porque o versículo não diz só assim: Mefibosete morava em Jerusalém e comia à mesa do rei. Não, mas o versículo tem que terminar dizendo que ele era coxo de ambos os pés, ele era imperfeito, ele tinha um defeito, mas essa imperfeição e esse defeito não impedia ele de morar em Jerusalém, de habitar dentro do palácio e de comer à mesa do rei, porque o rei é misericordioso, porque o rei é bondoso, porque o rei é aquele que tem uma graça abundante. A gente tem esse defeito, né, irmãos? De olhar para alguém dentro da igreja muitas vezes, comendo da mesa do rei, e dizer: mas olha lá, mas faz isso, mas é aquilo outro. Eu não estou aqui, irmão, defendendo o pecado. Eu não estou aqui dando legalidade para ninguém ficar pecando. Nós estamos buscando ser melhor a cada dia. Mas a Bíblia é categórica em dizer que Mefibosete morava em Jerusalém. Você sabe o que significa morar em Jerusalém? Habitar no lugar que Deus está. Então, não é só porque é um pecador, não. É um pecador que foi tirado de uma terra e foi transportada para outra. Hoje nós não vivemos mais na terra que nós vivíamos. Temos defeito? Temos. Temos imperfeição? Temos. Mas o lugar que nós habita, a terra que nós mora, a mesa que nós come tem que ser outra, tem que ser do rei. Jerusalém é o reino de Davi. O reino que Mefibosete mora é o reino do rei, é o reino de Davi. A mesa que Mefibosete come é a mesa de Davi. Então nós temos que tomar posse, irmãos, dessa mensagem e fazer parte daqueles que habitam, que moram no reino, que comem a mesa do rei. Nós não podemos perambular de um lado para outro. Hoje eu estou na casa do rei, amanhã eu estou lá no outro lugar, lá na bagunça, no mundo. Eu não sou como Mefibosete, eu ainda não fui resgatado. Mefibosete tem defeito? Tem, mas ele mora em Jerusalém. E eu pergunto hoje: aonde você tem morado? Aonde é a tua morada? Qual mesa você tem comido? E ele comia de contínuo à mesa do rei. Qual mesa você tem se fartado? Em qual mesa você tem se alimentado? Eu quero te dizer que a tua imperfeição, o teu defeito, não te impede de hoje ser resgatado e ser transportado para Jerusalém e de receber um lugar à mesa do rei. Mas a partir desse momento você vai ter que decidir morar em Jerusalém e comer somente na mesa do rei. Meus irmãos, essa mensagem é muito linda. Jesus está voltando.
e Ele vai nos levar para o céu, aonde nós não somos dignos de estar, como Mefibosete não era digno de estar no palácio nem em Jerusalém. Aleijados, coxos, deficientes eram rejeitados em Jerusalém, eram expulsos de Jerusalém. Por isso que Mefibosete havia saído de lá, sido mandado embora de lá. Mas ele foi trazido de volta. O Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer te dar um lugar no reino dele, na mesa dele. E muitas vezes, irmãos, vamos ter a nossa deficiência. Esse aqui, e era coxo de ambos os pés, me faz lembrar do apóstolo Paulo e o seu espinho na cara. Era apóstolo, orava, curava pessoas, expulsava demônios, ressuscitava mortos, mas tinha um espinho na cara. Mefibosete morava em Jerusalém, comia à mesa do rei, mas era coxo. Não é sobre ser perfeito, é sobre fazer parte da aliança. É sobre fazer parte da aliança com o rei. E Mefibosete fazia parte de uma aliança com o rei. Tem uma aliança com o rei, vai valer a pena. Ele vai te colocar para comer na mesa dele, se você permanecer na sua aliança. E a mensagem de hoje é: a sua deficiência, a sua imperfeição não te impedem de morar em Jerusalém e comer à mesa do rei, se você fazer parte da aliança. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem hoje, em nome de Jesus, e creia que é isso que o Senhor tem para você. Talvez você tenha um familiar, alguém que ainda está lá em Lodebar, mas por causa da sua aliança com o rei vai trazer de lá, e você vai ver ele ainda morando em Jerusalém. Eu profetizo que você vai ver o seu familiar morando em Jerusalém e comendo à mesa do rei, por causa da sua aliança com ele. E Mefibosete estava morando em Jerusalém e comendo à mesa do rei, mesmo sendo coxo, por causa da aliança que Jonathan, o seu pai, tinha com o rei. Você tem aliança com o rei? Então, creia e acredite que o rei vai trazer o seu Mefibosete para morar em Jerusalém, na terra dele, na casa dele, e vai colocar ele para comer na mesa do rei. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem. Muito obrigado por ficar até aqui. Talvez muitos não vão assistir o vídeo todo, sei que o vídeo é longo, mas não tem problema. Aquele que assistir, aquele que tem somado conosco até aqui, você que tem curtido, compartilhado, comentado em nossos vídeos, gratidão do fundo do meu coração a todos. Amém? Receba essa mensagem hoje, receba um abraço desse seu amigo, irmão em Cristo, Pastor Paulo. Tenha uma ótima tarde de quinta-feira na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus.